Senhor. Aleluia. Bendito é o Senhor. Bem amados irmãos, irmãs, este é o momento que nós temos para testificar os favores do Senhor nas nossas vidas. O irmão, a irmã que o Senhor tem tocado no teu coração, vem à frente, em poucas palavras, conte o que o Senhor tem feito na tua vida e servirá de edificação para toda a igreja. Estamos nessa comunhão, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Hoje eu tinha que levantar, porque senão eu ia passar mais uma semana. Glória a Deus. Semana passada Deus falou comigo, levanta testemunha que eu vou confirmar na palavra. Glória. E eu fiquei com vergonha, não levantei, e o Rodrigo falou na palavra. Glória a Deus. O ano de 2020 foi muito difícil para todos os irmãos aqui dentro da igreja, eu tenho certeza. Para a gente também foi muito difícil, mas para mim foi um ano de vitória. Glória a Deus. Eu não tinha condição, não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar. E num dia eu ouvi um testemunho do Ir Samuel, e eu levantei de manhã e falei assim, eu vou tocar a minha vida, e não sabia como fazer, porque não tinha realmente condição. E eu enchi tanto o saco de uma pessoa, que eu venci ele pelo cansaço, e comprei a perua que a gente trabalha, fiado, que nem o Rodrigo falou semana passada, compra fiado, nome suja, cartão paga, tudo a gente, no fim, dá certo. E a gente foi lá e comprou, passei cartão, dei cheque, dei dinheiro, comprei fiado de boca e a gente comprou. E Deus honrou muito, mas muito, muito. Eu não imaginei que ia ser tantas bênçãos que Deus ia preparar para a gente no ano de 2020. Quando o Rodrigo fala, eu não sei nem por que eu estou falando isso, a gente sabe. Eu sei. Muitas vezes eu cheguei aqui arrastada. Ainda falava, Senhor, eu vou só mais hoje, depois eu não vou mais. E aí o Rodrigo falava, não sei nem por que eu estou falando isso. E eu sabia para quem que era, o que era que ele estava falando, e saía daqui cheia do poder de Deus. O N também, quando ele fala, irmão, é como se fosse um empurrão, assim, vai lá e faz. E eu saía daqui com aquilo ali para mim, tudo vai dar certo. E nesse ano a gente saiu do aluguel, a gente está pagando, né? Trocamos o carro, Deus abençoou até numa janela, gente, uma bendita de uma janela que eu queria muito que colocasse no apartamento para não ficar o vão aberto. Eu fiz o orçamento, a pessoa falou assim, olha, fica tanto. Eu falei, não, agora eu não tenho. Quando pensa que não, a mulher me manda uma mensagem e fala, amanhã o pessoal vai estar aí no condomínio para pôr janela. Você quer que ponha a sua? Eu falei, olha, agora não, que eu não tenho dinheiro. Ela, não, mulher, a gente divide em 2 vezes. Eu falei, mas eu não tenho nem o cartão para poder passar em 2 vezes. Aí ela, eu vendo para você no boleto 30,60. Eu falei, gente do céu, é Deus que preparou tudo, preparou os móveis, a gente comprou tudo fiado. Estamos cheios de dívida, mas mobiliamos o apartamento. Não está faltando nada em casa, graças a Deus. E semana retrasada, Deus ainda fez mais uma bênção que eu não podia deixar de vir aqui falar. O meu nome está com restrição, eu ainda estou limpando, e o meu nome está com restrição. E todo mundo aqui sabe que quem tem restrição no nome não pega empréstimo, não pega cartão, não pega nada. A gente sempre usa o nome do Juliano. E aí, semana retrasada, a gente estava numa situação bem complicada, que eu falei, Senhor, se não for o Senhor agora, eu acho que vai dar errado algumas coisas. E Deus falou, descansa, que eu estou contigo. E eu fui no aplicativo e simulei um empréstimo lá. Aí falou assim, foi aprovado. Eu falei, foi aprovado, mas na hora que eles consultar o nome, eles não vão aprovar, né? E aí, quando pensa que não, o dinheiro estava lá na conta. Aí eu falei assim, o Juliano ainda falou assim, ele tem dinheiro na conta. Eu falei assim, aí na hora eu falei, Jesus amado. Ele não sabia nem o que falar, eu também fiquei perdida nas palavras para falar para ele, porque eu não falei para ele do empréstimo. Eu falei assim, eu vou simular aqui, eles não vão aprovar mesmo, né? E
E aí aprovou. E a gente pagou ali o que estava precisando. E eu falei, Senhor, foi um refúgio que Ele deu para a gente descansar. E ter certeza de que foi Ele que preparou tudo mesmo. É muito lindo o agir de Deus na minha vida, porque são promessas de 10, 15 anos atrás. E eu sempre ficava, Senhor, você me prometeu e não cumpriu. Senhor, me prometeu e não cumpriu. Quando que vai cumprir? Está demorando demais. E aí a gente fica apreensivo porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E aí vai dando aquele desespero. E por mais desespero que a gente tem tido, Deus tem passado o bálsamo dele. E Deus fala muito comigo durante as madrugadas. Ele me levanta, Ele me faz ir orar. E Ele conversa comigo e Ele fala, faz isso. E algumas pessoas até julgam e falam, isso está errado. Eu falo, está errado para você, mas para mim, com meu Deus, está certo, porque Ele mandou eu fazer. E eu tenho certeza que foi Deus que mandou fazer. Inclusive, pessoas já o julgaram, eu e Juliane, falou assim, que a gente tinha que ser honesto com as coisas que a gente estava fazendo. Eu falei, a gente não está sendo desonesto com ninguém. A gente está trabalhando e Deus está abençoando e as pessoas vendo as coisas acontecer, vim falar para a gente ser honesto. Então, doeu na alma. Eu falei com Deus, eu falei, Senhor, doeu ouvir isso, ouvir uma pessoa falar para a gente ser honesto. E aí vem aqui na igreja e a gente ouve a palavra e Deus fala, você é honesto, continua do jeito que você está, que está certo. Então, eu tinha que levantar hoje, porque essa semana acho que eu levei tanto croque do pai, porque semana passada eu senti, falou assim, vai lá e dá o seu testemunho que eu vou confirmar na palavra. Eu não sei quem estava aqui domingo, mas o Rodrigo pegou e falou para todo mundo, compra fiado, vai lá e faz. E era para mim ter dado meu testemunho domingo passado. E eu fiquei com vergonha de levantar e vir aqui falar. E essa semana acho que Deus falou assim, eu vou te dar uns croques aqui que é para você poder levantar e ir lá falar. Não fica sentada. E para a honra e glória do Senhor, eu quero só agradecer a Deus, porque eu não tenho, hoje em dia eu não tenho mais nem coragem de pedir nada para Deus, porque Ele está colocando tudo assim, ó, como se fosse aquele plim-plim de... E graças a Deus, Deus tem honrado. Eu quero agradecer a Irmandade, porque todo mundo a gente ora. O Enio, o Rodrigo e o Samuel, que não está mais com a gente, mas ele também foi fantástico nas pregações dele e me empurrou a fazer as coisas. É só agradecer, agradeço a oportunidade. Deus seja louvado. Amém. A paz do Senhor. Amém. Irmãos, em janeiro, eu estava numa rodovia, eu estava no banco do passageiro, minha madrasta estava dirigindo, e eu estava na primeira faixa da direita, e tinha um caminhão enorme na quarta faixa, distante da gente. Era noite já, de madrugada, e esse caminhão atravessou todas as faixas e nos fechou assim por frente. O carro rodou 3 vezes, parou em contramão, e a roda estourou. Mas sabe aquelas divisórias de concreto que fica? Parou uma distância assim. A gente não bateu em nada, glória a Deus. O carro morreu e qualquer caminhão e outro carro que passasse ali ia passar por cima da gente, porque a gente estava também numa curva, então era escuro, não tinha nenhuma iluminação. E a gente tentou uma vez, o carro não pegou. Na segunda, o carro pegou, a gente conseguiu levar para o acostamento e trocar o pneu. Enquanto a gente estava em sentido contrário, não passou nenhum carro, glória a Deus. E depois que a gente parou no acostamento, não parou de passar um carro, um caminhão. Mas a gente já estava salvo, conseguiu trocar o pneu e seguiu em frente. Glória a Deus. É isso, Deus seja louvado. Amém. Primeiro, agradecer a Deus por esse dia, por estar aqui na presença de todos e todas. Desejo a todos uma linda santa paz de Deus. Eu, desde novembro,
eu conheci essa igreja através dos meios de comunicações, e Deus preparou que num dia, no terceiro domingo que eu estive presente aqui, eu desci nessa santa água de Deus, onde eu fui batizado. Irmãos e irmãs, eu não conheci quem foi pai e mãe, não sei a minha origem, mas eu constituí uma família, com a graça de Deus. Hoje tem meu neto André que me acompanha, meu chaveirinho, né, com 12 anos de idade. E aqui, quando eu desci esta água, eu disse ao irmão Rodrigo que aqui naquele dia eu conheci meu verdadeiro pai. Né? E não poderia deixar de dar esse testemunho, até porque eu visitei várias entidades, eu vim na minha adolescência da Igreja Católica, e com os trabalhos que eu fiz, sociais, alguns deles, eu comecei a frequentar várias igrejas. Confesso a todos que eu não havia encontrado Deus ainda. Por mais que eu procurasse, por mais minhas orações, eu não achava Ele. E por uma infelicidade, vim perder uma filha com 17 anos de idade, em plena saúde, pegou uma infecção urinária, generalizou, 4 meses depois entrou em óbito, e eu fiquei bravo com Deus, porque eu lidei com muito delinquente, eu lidei com muito ladrão, eu lidei com tantas atividades na minha vida, e eu sempre procurei doutrinar minha família, meus filhos. Sou um pai de 17 filhos, tenho um ainda de 5 anos de idade, mas os restantes, todos seguiram uma doutrina familiar, todos casados, todos bem no segmento, e eu sempre agradeço a Deus por isso. E hoje também, aproveitando a oportunidade, irmão N, eu estou pedindo também pelo Theo. O Theo é um menininho de 7 meses, foi gerado em seu ventre por 9 meses em sua mãe. Desde o seu nascimento, ele continua num leito hospitalar. Então, venho pedir oração para o Theo, para que Deus prepare também, que durante 7 meses, que ele ainda não encontrou o seu lar, mas encontrou Deus, que está o mantendo até agora, que Deus também prepare, que ele venha conhecer o seu lar e seus familiares, que em breve ele estará junto com todos eles. E de todas essas situações, essas adversidades que nós estamos nos encontrando hoje também, né? Aqui na CCA, sem demagogia nenhuma, com essa luz que está nos iluminando, aqui encontrei o verdadeiro Deus. Aqui eu vi que Deus está aqui. Aqui Deus falou comigo, porque eu não tinha ainda ouvido a voz de Deus. Não é o homem que está no púlpito, é o que Deus manda na boca dele e na santa palavra dos lábios dele, é que manda para a gente aqui. Então não adianta eu vir aqui para ver o irmão se está bem vestido ou não está bem vestido, se o músico tocou ou não. Eu nunca tinha entrado numa igreja a pegar um hinário e acompanhar o som dos instrumentos, eu poder estar satisfeito com as letras dos hinos que tem, é uma maravilha. Eu não tinha, irmão N, presenciado isso ainda, mesmo na CCB, que a minha ex-mulher é da CCB, né? E eu era só testemunhado. Hoje aqui, graças a Deus, nessa santa água, eu sou batizado aqui, e aqui eu encontrei meu verdadeiro Deus. Nós tivemos atribulações em 2020, como estamos ainda tendo para essa pandemia, né? Que Deus em seu madeiro, né, passou também por situações, que Ele nos livre dessa pandemia o mais breve possível, que salve o mundo. E como eu disse, né, 2020 para cá, eu tinha uma loja de automóvel, a situação foi se complicando, e a gente só não recorre a Deus quando a água passa para cima do joelho, não. Eu sempre me ajoelhei, eu sempre orei pelo meu copo de água de manhã, pelo meu copo de água à noite, pedindo a Deus, né, da forma que Ele transformou a água em vinho, que Ele sempre transforme esta água para mim no santo remédio e aonde ela seja aspergida, distribuída, né?
E, consequência disso, tivemos umas outras situações também desagradáveis na vida pessoal, e, consequente disso, eu tive que fechar a loja. E desde que eu pisei aqui de novembro, hoje, fevereiro de 2021, há 30 dias, eu conversando com um colega empresário, não disse minha situação, não disse qualquer tipo do que estava acontecendo. Ele me fez um convite, irmãos. Além de me dar um emprego, ele me deu uma moradia. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por essa evolução, porque a gente ouve tantos pedidos, né? E a gente fala, quando será acontecer o meu, né? A gente que é um homem probo, né? A gente tem sincericídio, a gente às vezes se recusa, viu, irmão, de bater na porta dos outros. A gente abre a nossa porta, né? Mas a gente sente dificuldade quando precisa. Mas no meu caso eu fui visitá-lo, como estou adentro dessa igreja, e o convite partiu dele. Então não vou me alongar não. Pela primeira vez eu faço um testemunho, e ele é bem válido, né? Inclusive até pelo TEL, e agradeço a recepção de vocês, desde o dia que eu adentrei aqui, de toda essa irmandade que nos recebe aí na portaria, essa coletividade que tem aqui emana o Espírito Santo. Que Deus seja louvado na vida de todos. Obrigado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Bom, irmãos, eu me levanto diante de Deus e de toda a Irmandade para agradecer a Deus que o meu pai tomou a vacina da Covid ontem. Ele tem 83 anos e desde que quando começou a pandemia, o meu medo sempre foi por ele, por a minha mãe, porque eles são surdos, então eles não entendem muitas coisas, e explicar toda essa pandemia para eles e tudo que acontece, como tem que se prevenir, como tem que se cuidar. E eles são bem ativos, saem na rua, fazem as suas coisas, por mais que eles tenham essa dificuldade, né? Eles saem na rua, vão ao mercado, né? Só quando é uma coisa mais séria que eu preciso auxiliar. Mas o medo tomou, sim, conta do meu coração, porém eu confiei em Deus plenamente, e até hoje, e até o dia que eles tomarem os dois a segunda dose, Deus está cuidando deles e vem cuidando. Então eu agradeço imensamente a Deus por ele ter tomado a primeira dose, em maio ele toma a segunda, e em breve a minha mãe também vai tomar. Deus seja louvado. Amém. O nome de Deus seja louvado. Amém. Irmãos, agradeço a Deus no dia que Ele me chamou nas águas do Santo Batismo. Também agradeço a Deus que Ele separou uma das suas filhas para ser minha esposa. E referente ao meu casamento, né, venho agradecer também perante a toda a Irmandade, que graças a Deus não tínhamos condições, mas Deus proveu tudo, né? A gente não precisou medir muitos esforços. Se fosse para a gente fazer todo o planejamento, toda a parte, a gente ia demorar anos, né? Só que Deus separou alguns anjos, né, que ajudou muito a gente em vários aspectos, em várias partes, tanto material quanto em oração, né? A gente teve um suporte e sentimos muito Deus em todo esse presente momento. Também venho agradecer pela nossa lua de mel, acabamos de retornar, na sexta-feira agora, ocorreu tudo bem, na ida, na permanência e volta. Porém, né, ontem eu estava um pouco ruim depois da janta, eu fui jantar na casa dos meus avós com a minha esposa, minha mãe também se encontrava lá, e eu comentei com ela que eu estava sentindo um sentimento ruim, um sentimento de medo, né, e quando eu comentei isso com ela, ela falou que também já estava sentindo, né, então eu falei, vamos clamar a Deus que pode ter alguma coisa acontecendo, alguma coisa de ruim. Voltando aqui na São Fernando, né, próximo a Cotia, Barueri, veio um carro encostando na subida, né, dando farol, querendo... Enfim, esse pessoal aí nervoso no trânsito, né? E eu não dei passagem, tava com o carro carregado, tava trazendo mudança para minha casa e não quis dar passagem, não ia acelerar o carro. Nessa, o cara grossão passou na minha frente, jogou o carro para cima de mim, quase bateu.
E na próxima lombada ele freou o carro, simplesmente parou. E eu tava a uns 100 metros de distância dele, eu falei, Deus, pensei assim, Deus, me ajuda, né? Não sei quem tá dentro desse carro. Clamei o sangue de Jesus, o cara acelerou, foi embora. Graças a Deus cheguei bem em casa com a minha esposa, e esse é o motivo que nós agradecemos a Deus também. Peço à Irmandade que oreja a Deus por nós, para que melhor possamos servir a Deus na face da terra. E nas nossas orações também iremos orar por todos vós. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.